Eu quero que você leia comigo o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler primeiro e depois gostaria que os irmãos lessem comigo. Vai dizendo a palavra de Deus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ler juntos? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Obrigado. Irmãos, o Natal, para nós, sobretudo, ele é mais do que uma simples comemoração do calendário cristão. O Natal, nós podemos dizer que ele é um dos grandes mistérios da história, porque o Natal, ele é o resumo de um Deus eterno, um Deus criador dos céus e da terra, que decide entrar na nossa realidade, ele decide habitar como um de nós. E é por isso que o apóstolo João, ao falar do seu nascimento, fala desta forma: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós podemos dizer, irmãos, que João capítulo 1, versículo 14, é o coração do Natal. O coração do Natal estão nessas palavras desse versículo. E ela, como está bem escrito aqui atrás, ela é uma mensagem que nos enche de alegria. Saber que o Verbo se fez carne e habitou entre nós é motivo, irmãos, para enxergarmos o Natal com alegria. Nesta reflexão desta noite, eu quero te dar pelo menos 4 motivos para que você enxergue o Natal de forma alegre. Entenda que o Natal, ele é um presente, ele é alegria na nossa vida. Em primeiro lugar, porque ele fala de encarnação. É quando Deus entra no tempo. Vamos falar isso junto? Natal fala de encarnação, quando Deus entra no tempo. Mais uma vez, mais forte. Natal fala de encarnação, quando Deus entra no tempo. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz isso. Afinal, ele vai dizendo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus, que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Nós estamos falando aqui, irmãos, de duas grandezas que nós podemos perceber em Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Uma nós chamamos de transcendência e a outra nós chamamos de imanência. Transcendência, irmãos, é aquilo que, conforme a palavra vai dizendo, transcende, está acima de nós. Nós não conseguimos com a nossa mente, irmãos, com a nossa mente limitada, olha, nós não conseguimos compreender. Ele é distinto da criação, ele é independente da criação, ele é eterno, ele é infinito, ele é soberano, ou seja, Deus transcende, irmãos, ele é transcendente. Não é à toa que o profeta Isaías, ao falar em nome de Deus, lá no capítulo 55, versículo 8, ele diz assim: olha,
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isso, irmãos, nos revela, sobretudo, a transcendência de Deus. Mas Ele também é imanente, sabe por quê? Porque embora Ele transcenda, embora Ele seja transcendente, irmãos, Ele não é um ser distante. Olha, grave isso. Deus não é um ser distante. Você pode falar isso comigo? Deus não é um ser distante. Isso é uma verdade, irmãos, quando pensamos no Natal. Ele não foi indiferente às nossas necessidades. Ele, ao contrário, Ele se fez presente, Ele esteve envolvido conosco. Irmãos, isso foi prometido por Isaías. Lá no capítulo 7, versículo 14, ele vai dizendo: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa, mais uma vez, que significa Deus conosco. A encarnação, irmãos, de Jesus Cristo é a maior revelação de Deus. Eu gosto de dizer isso, você já deve ter me ouvido falar, mas quero repetir. Jesus, quando vem ao mundo, irmãos, Ele traz duas revelações plenas. A primeira, acabei de dizer, é sobre Deus. Após se revelar através dos profetas, após se revelar através da natureza, Deus decidiu se revelar de forma plena, de forma máxima, e Ele se revelou através do Filho. Tanto que o próprio Jesus certa vez disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Desde que a humanidade existe, irmãos, ela tem uma sede, ela tem uma carência, ela tem uma necessidade, a necessidade de saber sobre Deus. Logicamente, estamos num auditório preenchido por maioria cristãos, mas talvez tenha aqui pessoas de outras religiões, talvez tenha alguém aqui que se declare ateu, mas fato é, irmãos, que a humanidade mostra que no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, seja no mundo antigo, seja na Idade Média, seja na Idade Contemporânea, seja na pós-modernidade, o ser humano ele tem um anseio, irmãos. O ser humano ele tem, no mínimo, uma curiosidade. É a curiosidade de saber sobre Deus. Eu me arrisco a dizer que constantemente você se vê querendo saber sobre Deus. E Deus ele se revela de forma máxima, de forma plena em Jesus. Então, se você quer saber sobre Deus, você pode saber olhando para Jesus. Como Deus trata o meu pecado? Talvez seja essa uma das suas perguntas. Como Deus trata o meu pecado? Aí a resposta é: como Jesus tratou o pecado das pessoas. Aí é como a gente consegue começar a compreender sobre Deus. Como que Deus agiria em tal situação? Como seria a reação de Deus? Vamos até chegar a falar desta forma. Aí eu olho para Jesus, e quando Jesus faz algo, e quando Jesus diz, e quando Jesus faz, e quando Jesus toca, tudo isso que Ele está fazendo, falando, tocando, Ele está revelando quem? Ele está revelando a Deus.
Então aquele que tem curiosidade sobre Deus, precisa conhecer a quem? A Jesus, porque quem conhece a Jesus, conhece a Deus, porque Jesus é a maior revelação de Deus. Mas eu estava dizendo, eu também gosto de dizer, que Jesus ele tem essa característica de nos trazer duas revelações plenas, e não apenas uma. É como se fosse uma moeda de dois lados. Então, de um lado, Jesus revela de forma plena quem é Deus, e do outro lado, Ele revela de forma plena aquilo que eu preciso ser. Afinal, cristão significa o quê? Pequenos cristos. Afinal, um dos nossos propósitos enquanto cristãos é crescermos e nos parecermos com quem? Com Jesus. Então Jesus, ao mesmo tempo em que Ele traz a revelação máxima de Deus, Ele traz a revelação máxima daquilo que eu preciso ser. Então as mesmas perguntas, a mesma forma de se perguntar sobre Deus, eu posso usar se perguntar sobre mim. O que eu devo fazer com aquele que me feriu? Aí onde eu encontro a resposta? Olhando para Jesus. O que eu devo fazer com aquele que me traiu, me decepcionou? Disse para mim na frente de várias testemunhas que jamais me abandonaria, que seria capaz de morrer por mim, mas logo depois estava me negando. O que eu faço quando a despeito de estar rodeado de pessoas, eu tenho pessoas que me apunhalam pelas costas? Aí eu entendo que eu preciso ser parecido com Jesus, porque Jesus não revela apenas de forma plena aquilo que Deus é, mas Ele também revela de forma plena aquilo que eu preciso ser. E isso para nós traz duas perspectivas, irmãos. O quanto eu estou conhecendo sobre Deus olhando para Jesus, e o quanto eu estou aprendendo a viver e ser aquilo que Jesus deseja que eu seja. É por isso que C.S. Lewis, ele diz assim, olha, o Filho de Deus se fez homem para possibilitar aos homens se tornarem filhos de Deus. Vamos falar juntos? O Filho de Deus se fez homem para possibilitar aos homens se tornarem filhos de Deus. Mais uma vez, mais forte. O Filho de Deus se fez homem para possibilitar aos homens se tornarem filhos de Deus. Mas o Natal nos revela também, irmãos, de forma que nos traga alegria. Olha, o Natal nos revela humildade. Afinal, nós temos um rei na manjedoura. Vamos falar juntos? Natal nos revela humildade. Um rei na manjedoura. Irmãos, o Natal é contraditório. Há uma contradição aqui. Há um Salvador, irmãos, no lugar mais humilde. Há um rei, irmãos. Há um rei esperado aqui, num lugar mais humilde. O Natal, ele traz um contraste, irmãos. Ele, no mínimo, traz um contraste com a expectativa humana. Porque quem esperava Jesus, quem tinha a expectativa por Jesus, tente imaginar isso, não imaginaria, irmãos, de forma alguma, vê-lo nascer numa manjedoura. O Natal, ele é contraditório, irmãos. E isso diz muita coisa. Diz muita coisa. Isso diz, por exemplo, irmãos, que o reino de Deus, ele tem prioridades e valores contraditórios. O reino de Deus, ele tem prioridades e valores invertidos.
porque isso começa no nascimento de Jesus. Nós temos o Redentor na manjedoura, nós temos o Salvador na manjedoura, nós temos um Rei na manjedoura. Isso já começa a dizer muito sobre o reino de Deus. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 28, ele diz: porque Deus escolheu as coisas insignificantes e desprezadas deste mundo, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Jesus, irmãos, Ele é o Deus que desce. Você pode falar isso comigo? Jesus é o Deus que desce. E isso, irmãos, nos mostra o quanto Deus estava disposto a ir para nos alcançar. Jesus na manjedoura nos mostra até que ponto Deus estava disposto a ir para alcançar a mim e a você. Terceiro lugar, Natal nos ensina que tudo isso tem um propósito, que nós chamamos de reconciliação e redenção. Vamos falar juntos? Natal nos ensina que tudo isso tem um propósito: reconciliação e redenção. Eu sei que você sabe o que significa as duas coisas, mas deixa eu expressar para você. Reconciliação é o restabelecimento de um relacionamento quebrado. Vamos falar juntos? Reconciliação é o restabelecimento de um relacionamento quebrado. O pecado quebrou o relacionamento entre o homem e Deus, mas Jesus Cristo, ao nascer, Deus ao encarnar, ou seja, o Natal, Ele traz consigo a mensagem de reconciliação. É Deus restabelecendo um relacionamento quebrado, e isso foi feito por Jesus, por intermédio de Jesus. Jesus Cristo nasceu para nos reconciliar. Diga isso comigo: Jesus Cristo nasceu para nos reconciliar. Agora, redenção, irmãos, é o ato de libertar por meio de um preço pago. Vamos falar juntos? Redenção é o ato de libertar por meio de um preço pago. Redenção, irmãos, traz a ideia, carrega a ideia de comprar de volta, como um escravo, irmãos, sendo libertado do seu senhor, trazer de volta, pagar um alto preço. Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, ele vai dizendo: pois vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. É por isso que, já disse aqui no momento de dízimos, que nós pastores carregamos algumas frases que nos marcam, que nós gostamos de dizer. É por isso que eu não gosto de dizer apenas que Jesus morreu para nos salvar, porque esta frase ela está incompleta. Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu para nos salvar. Você pode dizer isso comigo? Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu para nos salvar. A W. Tozer diz que Jesus Cristo veio pagar um preço que nenhum de nós poderia pagar, para restaurar o relacionamento que nenhum de nós poderia reparar. Vamos falar juntos? Jesus veio para pagar um preço que nenhum de nós poderia pagar, para restaurar o relacionamento que nenhum de nós poderia reparar. Em último lugar, é por isso que o Natal nos enche de esperança.
eu coloquei o número errado ali, era número 4. Foi erro meu na digitação. Mas para não perder o costume, vamos falar juntos? O Natal nos enche de esperança. Existe uma palavra, ela vem do latim, essa palavra é advento. A palavra advento, irmãos, ela significa chegada ou vinda, tá? E a palavra advento, irmãos, ela faz parte de duas realidades do plano de Deus. Duas realidades. O primeiro advento, nós podemos dizer que é uma esperança já cumprida. Então, o primeiro advento é uma esperança cumprida. Grave isso, vou repetir. O primeiro advento é uma esperança já cumprida. Jesus já nasceu. Então, o primeiro advento foi uma esperança já cumprida e profetizada desde muito tempo. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, foi profetizado, dizendo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isaías profetizou dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Vamos falar juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Mas tem um segundo advento. Nesse plano de Deus, tem um segundo advento. E lembre-se, advento significa chegada ou vinda. E tem um segundo advento. E esse segundo advento, irmãos, é uma esperança futura. Ele não olha agora para o que já foi cumprido, mas ele projeta o que está por vir. Porque assim como Jesus veio e nasceu num tempo determinado, no tempo determinado por Deus, ele também vai voltar. Assim como Jesus veio e o primeiro advento foi cumprido e ele nasceu, ele também vai voltar no tempo determinado por Deus, e esse é o segundo advento. João 14:3 diz: e quando eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: e ele enxugará dos olhos deles toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O primeiro advento é uma promessa cumprida, o segundo advento é uma promessa que anseiamos por ela. O primeiro advento é algo que já aconteceu, o segundo advento é algo que está por vir. De modo que Natal é a esperança hoje. Natal é esperança no presente. Ele nos transforma ou nos transformou. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco hoje. Ele caminha conosco agora, irmãos, é nesse tempo. Ele sustenta cada um de nós nos dias de hoje. A sua graça e a sua misericórdia são derramadas hoje. Natal nos dá esperança, irmãos, para enfrentar as incertezas da vida hoje.
D.L. Moody vai dizendo que o Natal aponta para a luz que brilhou na escuridão e promete um futuro onde essa luz reinará para sempre. Vamos falar juntos? O Natal aponta para a luz que brilhou na escuridão e promete um futuro onde essa luz reinará para sempre. Se você não gravou, tenta memorizar rapidamente, para que você leve com você. Nós somos convidados a celebrarmos o Natal com alegria, porque Natal fala de encarnação, porque Deus entrou no tempo. Natal nos revela humildade, um rei na manjedoura. Natal nos ensina que tudo isso tem um propósito, e esse propósito é reconciliação e redenção. E o Natal nos enche de esperança. Lembrando que Jesus nos traz uma revelação dupla. Ele nos mostra o Pai e Ele nos mostra aquele que nós precisamos ser. Domingo passado foi apresentado aqui um musical de Natal das crianças. E foi ilustrado aqui na mensagem que há um vazio no coração do ser humano que só Jesus pode preencher. Temos pessoas diferentes aqui, pelo que eu observo, a maioria cristãs, ou quase todas. Mas se tem alguém aqui que não professa a fé em Cristo, suponhamos que podem ter pessoas aqui que receberam essa palavra de uma forma completamente diferente desta outra, que ainda não tem Jesus na sua vida, que a luz de Jesus ainda não nasceu dentro de si. O Natal para nós, ele não é, e também não estou dizendo que seja pecado fazer, o Natal para nós, ele não é em essência a troca de presente. O Natal, ele não é para nós em essência a oportunidade de reunirmos a família. O Natal não é para nós, em essência, a oportunidade para nos encantarmos com um tempo onde aparentemente as pessoas ficam um pouco mais generosas, mais bondosas, onde dependendo do lugar há um pouco mais de luzes. O Natal não é esse evento para a gente encher o nosso coração de nostalgia, lembrando do nosso tempo de criança, quando passávamos em família e que tínhamos muito tios e tias. Não é nada disso, tudo isso pode acontecer, mas o Natal para nós, em primeiro lugar, é a celebração de um evento que marcou a história para sempre. O Natal para nós é a celebração de um evento que fala de uma promessa e de uma esperança cumprida e de uma outra que ainda está por vir e ela vai acontecer. O Natal é a oportunidade para reunirmos a família, mas não para reunir só por reunir, reunirmos para celebrarmos a Jesus e entendermos que Ele está acessível. É o Rei na manjedoura, é o Salvador na manjedoura. Geralmente o mais humilde, irmãos, é o mais acessível, você sabe disso. Se você quiser hoje falar com alguém que tem um certo status e uma certa ocupação na sociedade, talvez você não vá a conseguir acessá-lo, mas se você quiser ir até o mais humilde nesse momento, ele estará à sua disposição, você vai conseguir acessá-lo. Você consegue acessar hoje alguém que está talvez sentado na rua, ele está acessível. A humildade de Jesus, irmãos, mostra que ao invés dos palácios e das pompas, que é pouco acessível, ele demonstra que ele está acessível. Jesus está acessível para mim e para você hoje. Ele é o nosso Emanuel hoje.
Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia hoje. Ele é a nossa força hoje. É hoje. É hoje. E Ele é a sua salvação hoje. Hoje. Ou Ele é o seu caminho de volta hoje. Lembra da pergunta? Como é que Deus me trataria na situação que eu estou? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Natal é dia da gente parar tudo e reconhecer que Jesus é o único que preenche o vazio do nosso coração. E Ele está acessível. Acessível a você. Acessível a cada um de nós. De modo que, se é de Jesus que estamos falando, não podemos deixar de oferecer o maior presente que Ele nos dá: a redenção, a salvação. Ele nasceu, viveu e morreu para nos salvar. Ele quer você próximo dEle. Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Ele quer desenvolver intimidade com você, ou restaurar, talvez a que tenha sido quebrada. Meu convite é direto e curto. Se você deseja restaurar, reconectar um relacionamento com Jesus, ou abrir seu coração para Jesus, entregando sua vida para Ele, faz um sinal com a sua mão onde você estiver, que eu quero orar por você. Se você deseja se reconectar, restaurar um relacionamento, ou abrir o seu coração para que a luz de Cristo brilhe dentro de você e você receba Jesus como Salvador da sua vida, faça um sinal onde você estiver, que eu quero orar por você. Desse lado aqui, do meu lado direito, se tiver alguém, faça um sinal nesse momento. Aqui do meu lado esquerdo, se tiver alguém, faça um sinal nesse momento. Esse sinal vai estar dizendo e vai estar comunicando algo que é pessoal, é seu, não é de mais ninguém. A gente só vai celebrar enquanto família de fé, mas é algo que fala sobre você. É algo que fala sobre você. Como anda o seu relacionamento com Jesus? Talvez a despeito da trajetória que você tenha de vida, como foi o seu Natal até aqui, eu quero te dizer que ele ainda pode terminar de forma diferente. Talvez o teu Natal não esteja te fazendo brilhar os olhos. Talvez o seu Natal não esteja como você gostaria. Através de Jesus, ele ainda pode terminar diferente. Esse convite é sobre você. É sobre você e Jesus. É sobre você e Deus. É minha última oportunidade. Se há alguém aqui presente que deseja restaurar, reconectar, ou abrir o coração para que a luz de Jesus inunde o seu coração e você tenha um relacionamento com Ele, levante a sua mão, que eu quero orar por você. Deste lado, alguém? Não tendo, se no final do culto, seja por constrangimento ou por qualquer outro motivo, seja por uma batalha espiritual que nesse momento você ainda não conseguiu vencer, mas se no final do culto você desejar falar comigo, eu estou à disposição para receber a sua decisão, orar com você e abençoar você em nome de Jesus.
Daqui a pouco o coral vai apresentar uma música, mas eu quero orar nesse momento com você. Feche seus olhos. Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta celebração. Obrigado por podermos refletir, Deus, sobre a importância do Natal na nossa vida. Obrigado porque através do Espírito Santo o Senhor nos faz enxergar além da mesa arrumada, reunida em família, nos faz olhar para a manjedoura, nos faz olhar para o propósito, nos faz olhar para a humildade, nos faz olhar para o advento que está por vir, nos faz olhar para tanta coisa, Pai. E olhando para tudo isso, a gente consegue entender a grandiosidade do Natal. E olhando para tudo isso, nós conseguimos entender, Deus, a grandiosidade do seu amor por nós. O seu amor, Deus, que embora transcenda, Deus, o nosso entendimento, não está distante de nós. Um Deus que se faz presente, um Deus que é Deus Emanuel. Um Deus que nesse momento, através da presença do Espírito Santo, habita dentro de nós, pessoas salvas em Cristo Jesus, e nós temos essa presença dentro de nós. Isso nos faz entender, Deus, e enxergar o Natal muito além do que talvez aquilo que fizemos o dia inteiro. E é nesse momento, Pai, que nós queremos glorificar o Teu nome, agradecer ao Senhor por ter enviado Jesus, por ter nos reconciliado, Deus, consigo através de Jesus Cristo, por ter pago um alto preço, Pai, para nos redimir, Deus. O Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é aquele que nos concede a vida eterna. E hoje esta igreja reunida aqui celebra isso, Pai, e nós celebramos com gratidão ao Teu nome, e oramos no nome de Jesus, amém e amém.